Ministério da Cultura e Colgate apresentam. Então, todos prontos? Agora nós temos uma palestra, um painel muito interessante que vai falar sobre as fake news na odontologia e como combatê-las. Então, todos aqui chamados a uma reflexão sobre como a desinformação impacta negativamente o ambiente odontológico. E para montar esse painel aqui, esse debate que vai se seguir agora, eu convido, como mediadora, Marilis Pereira Jorge. Jaqueline, que é branca, de cabelos longos e castanhos, está em pé no palco e olha em volta. Marilis Ela sobe ao palco. Ela é jornalista e roteirista. Ela é branca, de cabelos na altura dos Folha de São ombros, Paulo, está com uma roupa e branca. do canal Meio. Escreve sobre atualidades, feminismo, igualdade de gênero, comportamento e política. Foi apresentadora da Rádio Globo e do My News. Participou da concepção de programas como Encontro com Fátima Bernardes e Simples Assim, ambos da Rede Globo. É roteirista da série documental Um Repórter no Poder, sobre o jornalista Jorge Bastos Moreno, da Globoplay. Bem-vinda, Marilis. Marilis está sentada na Obrigada, poltrona. Boa noite. Gente, eu juro que foi sem querer vir de branco, tá? Não foi proposital. Ela está com um notebook no colo. Obrigado por estar aqui com vocês hoje. Vamos lá. Vamos lá. E para participar, convido agora também aqui ao palco o Tiago Cruvinel. Salva de palmas para ele. Seja muito bem-vindo, Tiago. Ele é cirurgião dentista, mestre e doutor em odontopediatria, também é livre docente Tiago sobe ao palco. de Bauru, É um onde homem branco, de exerce cabelos a cargo curtos e professor pretos. associado do Usa óculos de Departamento grau. de Odontopediatria, Ortodontia e Saúde Coletiva. Também atua nas áreas de informação em saúde, poluição informacional e educação em saúde. Seja muito bem-vindo. Está de camiseta preta, calça jeans e tênis. Chamo também aqui ao palco, para essa conversa, Luiz Rodolfo Meio dos Santos. Ele é cirurgião dentista formado pela Universidade Paulista. Em 2001, Luiz Rodolfo Meio dos Santos é especialista em periodontia pela Beno, criador de conteúdo digital no meio odontológico desde 2009. É editor e criador do blog Dicas Odonto e suas redes sociais. Co-criador e co-apresentador do podcast Pode Sondar desde 2021. Seja muito bem-vindo. Chega aqui, Luiz Rodolfo. Uma salva de palmas. Luiz é um homem alto. Ele é branco, de cabelos curtos, está com uma camisa clara, calça clara e sapatos marrons. Jaime Cury, cirurgião dentista formado pela Unicamp. Jaime também é mestre e doutor em bioquímica. Possui 2 pós-doutorados, cariologia e biologia molecular. É professor emérito da Unicamp, estando em atividade na FOP Unicamp como professor titular colaborador aposentado de bioquímica, cariologia. Seja muito bem-vindo. Acertei tudo? Tudo bom, Jaime? Seja muito bem-vindo. Eu vou passar sobe esse ao microfone palco. para você. Acho que temos aqui, então... Ele é um senhor eu branco deixo de pra cabelos vocês. nas com vocês, laterais então, Marilis. grisalhos. Está com uma camiseta Muito amarela, obrigada. uma jaqueta Bom por dia, cima, calça gente. cinza e tênis Tô marrons. muito honrada de estar participando desse evento. Sou uma admiradora Jaqueline sai do da turma palco. do bem. E quando me chamaram para falar sobre esse assunto, fake news, num primeiro momento eu fiquei pensando assim, nossa, fake news na odontologia, mas não precisa pesquisar muito para entender a importância desse assunto. Essa palavrinha, né, que começou a participar... Ao fundo no palco, uma foi grande cortina introduzida no vermelha. nosso vocabulário nos últimos anos, ela acabou fazendo parte do nosso dia a dia há mais ou menos uns 10 anos. E eu acho, às vezes, que ela perde o valor quando a gente fala fake news, e não usa exatamente a palavra que a gente deveria usar, que é desinformação, que é mentira. E para entender exatamente o peso que essas coisas têm. Ontem mesmo eu estava dando uma lida nos jornais e vi como essa questão no meio de saúde é importante e, às vezes, até dramática. O auditório está lotado. 51% das pessoas que vão procurar informação sobre câncer procuram no Google e nas redes sociais. Uma parcela muito pequena vai procurar médicos profissionais que são habilitados para falar sobre esse assunto. Então, a gente vê como a importância de profissionais
levarem boas informações, fazerem a boa prática, não só dentro dos consultórios, seja de odonto ou na medicina, é cada vez mais importante, porque assim é um combate que precisa ser generalizado. E eu fiz uma busca bem rápida para ver o que tinha mais na área de odonto, e encontrei essas coisas aqui. Bicarbonato remove tártaro em 5 minutos. Uso de enxaguante bucal para combater coronavírus. Remédio caseiro para dor de dente. Esse eu fiquei pensando, eu falei, gente, será que não é melhor guardar essa receita? Não, mas não. Como curar odor de dente em 5 segundos. Olha o milagre. Como branquear os dentes sozinho em casa. Nossa, isso quem não quer, né? Esse é o meu preferido. Clareamento dental com carvão. E como tirar o tártaro dos dentes caseiros. Quero já jogar aqui para os especialistas da nossa mesa. A gente sabe que muitas dessas crenças, esses remédios caseiros ali, não são exatamente uma novidade. Isso é uma coisa que existe desde que o mundo é mundo. As pessoas tentam se automedicar, acreditam em fórmulas milagrosas e tal, mas eram coisas que não tinham tanta facilidade de se disseminar, como a gente está vendo, de proliferação, como a gente vê agora com as redes sociais. Desde quando vocês começaram a perceber que os problemas causados por essa desinformação na área odontológica aumentaram? A partir de quando vocês começam a ver que isso tem efeitos maléficos? Vamos começar com o professor Jaime, que eu já vi que ele é ídolo aqui de todo mundo que veio prestigiar o evento hoje. Sorri. Em primeiro lugar, muito bom dia. É uma satisfação muito grande estar aqui. Jaime. Principalmente aí pelo público, está fazendo o bem, o melhor dos bens, que é fazer as pessoas terem um sorriso. E está aqui com você. Ele usa óculos de grau. Coordenando o Luiz Rodolfo e o Tiago. Bom, eu sou o mais velho daqui, né? O dinossauro sobrevivente dessa luta contra essa desinformação. Então, essa luta contra a desinformação, particularmente no meu caso, que eu trabalho com fluoretos, é muito antiga, né? Não é nova. Ela só agora, nos últimos anos, diria, os últimos 10 anos, aumentou mais por causa das redes sociais, que a desinformação se tornou acessível, vamos dizer, à grande maioria, mas, particularmente, essa desinformação vem há muito tempo, né? Só vou pontuar aí uma que você falou, a parte de bicarbonato. Não vou falar de fluoreto, posso falar de fluoreto e fluido depois, mas a parte de bicarbonato. Então, se você não conhece as raízes de como surgem essas desinformações, você não sabe a causa, né? E o bicarbonato vem desde o tempo que não existia creme dentais, e as pessoas na casa dela usavam o bicarbonato da vovozinha, né? Para escovar o dente. Então, branqueava os dentes. Aí colocava lá a escova no bicarbonato e escovava o dente em casa. Você só fala um pouquinho mais Então, perto. escovava o dente em casa com o bicarbonato da vovozinha. E aí começaram a surgir depois as pastas de dente com bicarbonato. Só que esse bicarbonato das pastas de dente, ele está solúvel, né? Então, ele não age como um abrasivo para, no atrito da escova com a superfície do dente, remover qualquer coisa. Então, não tem nada a ver, né? E aí você pega essa aí, como é que surgem essas informações? Eu trabalho na parte de fluoretos, né, que tem a maior parte da desinformação é com fluoreto. Particularmente com fluoretos. Quando começou essa desinformação? Começou com teoria conspiratória. Logo após a Segunda Guerra Mundial, se iniciou a primeira tentativa de adicionar fluoreto à água de abastecimento público para reduzir cárie. Então, foi feito todo um estudo com base em ciência. Tinha uma cidade que não tinha água fluoretada, a outra que foi ajustada para consideração ótima nos Estados Unidos, e uma controle que tinha fluoreto natural. Mas a primeira campanha contra esse ajuste da concentração de fluoreto na água para reduzir cárie foi o quê? Que era uma ideia dos soviéticos
porque era após a Segunda Guerra Mundial que se iniciou a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a hoje Rússia, que não terminou ainda. Então, o que ocorreu? Eles diziam que aquilo lá era uma ideia do soviético para diminuir a inteligência dos americanos e daí o comunismo dominar a democracia. E aí se vem. Por meio da água. Por meio do fluoreto da água. Então, o fluoreto da água ia interferir em algum lugar lá do cérebro dos americanos e eles iam ficar menos inteligentes. Então, essa discussão até hoje ocorre, o que aconteceu de décadas em décadas do século passado e até no presente. Só muda o disco, mas a música é a mesma. Então, o fluoreto não foi responsável por Covid, mas na década de 80 não se conhecia a causa, por exemplo, de AIDS, até descobrir o vírus, o fluoreto foi responsável também. Você quer discutir a parte de feminismo? E por que ele dizia que era, ou discriminação, por que ele dizia que o fluoreto era responsável por AIDS? Porque a prevalência de pessoas com imunodeficiência na cidade de São Francisco, que era fluoretada, era menor do que Los Angeles, que estava fazendo um plebiscito para a população decidir se ia colocar fluoreto na água ou não. Então, essas coisas que se discute hoje, faz parte da humanidade, e essa discussão parece que é uma discussão do bem e do mal. É o demônio contra os anjos, e vai continuar. Então, Luiz, para você, como é que foi isso? Como é que você, quando você começou a perceber, ou como você começou a perceber que essa desinformação, que antes era ali localizada, às vezes, enfim, tinha reportagem sobre isso, ela começou a ganhar espaço, começou a ganhar relevância? Bom, primeiramente, bom dia a todos aqui. Obrigado pelo o pessoal da Turma do Bem ter me chamado aqui para compor essa... eu sou o mais fraquinho aqui, na turma aqui, né? Mas eu sou blogueirinho. Eu estou na rede social, eu sou imã de fake news hoje, né? Como a gente começa a combater, começa a falar sobre o assunto, as pessoas começam a mandar para mim no direct, eu recebo todos os dias 20, 30 directs, olha isso, olha isso, olha isso. E as minhas coisas, as pessoas não compartilham tanto, né? O podcast, que é legal pra caramba, ninguém vem falar, nossa, seu podcast, olha aqui. Não, vem mandar, porque acho que as pessoas têm uma vontade de compartilhar desinformação, e é um dos meios que a desinformação se alastra, né? Porque é tão absurdo que você quer mostrar para os outros. E aí esse negócio acaba viralizando. Eu acabei vendo que a desinformação na odontologia começou a aumentar. Eu acho que isso, né, já existe desde lá de trás, mas com as redes sociais, realmente, desde que eu me tornei dentista e a gente começa a ver as receitas caseiras que os pacientes trazem, e isso, ok, né? Cada pessoa, às vezes, tem uma crença, povos originários têm uma outra forma de tratar dos dentes, aliás, até uma desculpa que as pessoas dão, né? Ah, mas o indígena não tinha cárie, né? Mas o indígena também não tem açúcar, então você tem que entender a realidade de cada um, né? E vocês falaram do bicarbonato, né? O bicarbonato, de tanto que tem essa crença, não sei se vocês já perceberam isso, quando vocês forem na farmácia, olhem no totem lá onde estão os produtos de higiene bucal, tem um potinho de bicarbonato lá, né? Então, assim, está tão arraigado que é muito difícil a gente tirar isso, por mais que o professor Jaime Cury fale, eu fale, né, o Daniel fale, Tiago, olha, eu tenho problema com o nome, gente, desculpa. Tiago fale, é difícil a gente tirar isso das pessoas porque tá meio que na sociedade, está meio que na cultura, está meio que na crença, mas o que me incomoda não são os produtos naturais, não é a receita da vizinha, não é aquela paciente que passa, depois da extração, né, vem assim meio inflamado ali a região dos pontos, aí você pergunta, mas você fez direitinho o pós-operatório? Eu passei casca de batata, fiz bochecho com... Né? Ok, né, isso aí não me incomoda tanto, né, isso acho que acontece com vocês, né?
mas o problema é a desinformação como meio de cooptação de pacientes. Então, assim, na rede social, esses pseudocientistas, né, a Renata até é o dentista biológico, eu não posso deixar de falar, que é o nome que eles se deram, né, e até então era uma prática integrativa complementar. Era uma coisa que, assim, você faz a odontologia e, além disso, você faz... Como a gente tem o laser, como a gente tem o ozônio, como a gente tem... Para cada, não é para usar para tudo, mas cada coisa tem a sua complementaridade. Você não vai resolver um canal doendo com laser, você vai fazer a abertura do canal da anestesia. Depois, se você quiser, você pode utilizar. Agora, o que está se fazendo na odontologia é uma coisa programada, uma coisa com método, como é feito na política, como é feito na medicina, de profissionais que se aproveitam da rede social, eles são bons faladores, eles são bons comunicadores, e eles se aproveitam daquele buraco que a ciência deixou. Acho que o Tiago vai falar sobre isso, né? A ciência deixou um buraco porque ela é muito longe, ela está muito longe dos nossos pacientes. Ela, às vezes, está longe da gente, dos profissionais, né? Então, eu comecei a perceber isso nas redes sociais e eu comecei a combater. E você percebe que combater, às vezes, você fomenta mais. Então, assim, a gente tem que achar um meio, talvez seja um meio maior, talvez seja um meio de grupo, talvez seja um meio de lei, que é a tentativa até de regulamentação da internet, que nunca sai, não só para... Né, como é que eu classifico desinformação, né? Como é que a gente tem que se juntar aqui e denunciar essa pessoa para o conselho vai chegar e falar assim, não, mas é um vídeo que ele postou, né? Então, a gente também tem que achar meios propositivos para tentar brigar, que não seja uma forma que a gente fica só secando o gelo, né? Então, eu me encontro nesse momento de estudar um pouco mais a fundo o comportamento, a desinformação, não só dentro da odontologia, porque isso aí é tão antigo quanto, acho que, a humanidade, talvez, né? Essa questão da desinformação é interessante, isso serve para todas as áreas, que a gente vê que, infelizmente, as pessoas hoje estão vivendo num mundo que está pautado pelo viés da informação. Então, as pessoas só acreditam naquilo que... aliás, elas só leem Luiz aquilo concorda. que corrobora as suas próprias crenças, e aquilo vai virando um ciclo enorme de desinformação que vai sendo alimentado, inclusive, pelo que eu entendi você falar, por esses maus profissionais e também pela própria indústria, né? Você falou isso do bicarbonato tá ali ao lado dos produtos de odonto e realmente estão ali. Então, assim, é difícil se esses parceiros que deveriam atuar junto agem dessa forma, fica uma luta aí de Davi contra Golias. E para você, Tiago, como é que foi isso? O que começou a te incomodar? O que você começou a ver? Que tipo de problemas você começou a ver chegarem com frequência no consultório ou, enfim, nas pesquisas que você faz, no trabalho que você faz? Tiago tenta ligar o microfone. Não. Marilise entrega o microfone dela a Tiago. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer à Turma do Bem pelo convite, desejar um bom dia a todos da plateia, e é um grande prazer estar aqui com vocês novamente. Tive a oportunidade de falar para a Turma do Bem em 2022, no Sorriso do Bem. E, Marilise, a sua pergunta eu vou responder com duas frentes de pensamento. Quando eu comecei as pesquisas em poluição informacional, em 2014, o que me motivou foi o Dr. Google. Então, o que me levou a pesquisar o tema e entender o que era informação em saúde e como as pessoas faziam esse consumo e como elas usavam a informação que elas conseguiam, me foi motivado por eu ficar muito bravo pela questão de por que essa pessoa questiona a minha prática. Tá? E isso acontece porque a nossa formação profissional em saúde ainda é muito biomédica. Então,
ela tem uma formação muito voltada para o entendimento da biologia do ser humano, separando ele da sociedade. As ciências da saúde ainda fazem isso, embora o discurso bonito para a sociedade é de humanização. Mas essa humanização ela é muito lenta. Ela chega na sociedade de forma muito fragmentada, e isso depende muito do profissional. Então, no todo, nós ainda temos uma prática muito biomédica, em que você enxerga o paciente como alguém que tem dente, e você trata o dente, e esse dente vai embora. Por exemplo, dentro da odontologia. E aí, eu passando a estudar isso, eu comecei a justamente entender um pouco essa separação. Então, a separação do que fez a sociedade estar apartada necessariamente do cuidado odontológico e da tecnologia odontológica e do desenvolvimento científico. O que a Turma do Bem faz é uma das propostas mais importantes para o combate à desinformação. Por quê? Porque eles fazem inclusão social de pessoas que não têm acesso odontológico. Quando você não tem acesso ao atendimento, ao cuidado, você começa a desenvolver práticas de autocuidado, porque, afinal de contas, você não pode simplesmente entregar e falar assim, eu vou morrer com dor de dente, ou eu vou morrer com algum tipo de situação que eu não consigo ter acesso, que alguém não consegue tratar para mim. E aí essas práticas passam a ser desenvolvidas dentro da sociedade por essas necessidades que foram geradas lá dentro. A ciência não teve, primeiramente, acesso a essas necessidades, porque um dos pontos fracos da ciência é a falta de escuta social, que vem sendo discutida muito hoje. Então, como que a ciência precisa atingir essas necessidades sociais para que elas sejam transformadas e não cooptadas pelo desinformante? Porque o desinformante, o que ele faz? Ele usa uma oportunidade de necessidades para oferecer soluções para uma população que acredita naquelas soluções, porque ela sempre foi excluída pelas instituições do acesso ao cuidado. Isso acontece, como o professor Jaime Cury falou, a partir da década de 60, então não é um fenômeno digital. Ele é um fenômeno, basicamente, da cultura do narcisismo. Isso foi muito bem descrito pelo Christopher Lasch, um estadunidense, que escreveu um tratado muito importante sobre esse assunto. Quando o homem se deparou com a possibilidade da guerra nuclear, ele se isolou da individualidade, ou seja, ele se individualizou, ele parou com lutas políticas. A geração Baby Boomer ela é muito focada no desenvolvimento do indivíduo. Para vocês terem uma ideia, isso gerou uma indústria da felicidade que nós temos hoje. Então, a felicidade ela precisa ser buscada a todo custo, nós não podemos ser tristes, a felicidade ela precisa ser o dogma, se você for triste, você é excluído da sociedade, e isso faz com que as pessoas tenham uma busca eterna pela vida, pela vivacidade, pelo anti-envelhecimento, pela anti-intoxicação. Então, o que leva pessoas, por exemplo, a não tomarem vacinas ou a não consumir flúor, não mais, e ampliem muitas temáticas, não tem uma temática específica para que ela seja encontrada. Eu não sei se é uma impressão errada, mas a impressão que eu tenho é que as redes sociais também estão formando cidadãos que não respeitam a ciência, então produzem fenômenos de pessoas que mandam o professor Jaime estudar e não respeitam a palavra de profissionais. Vocês recebem, por exemplo, no consultório ou ouvem de colegas profissionais pessoas que chegam já com o diagnóstico e com o tratamento, e como é que vocês lidam com essas situações? Como é que o profissional deveria lidar com essa situação? Quer começar, professor? Nós lidamos com a situação no dia a dia, né? Então, o problema principal não é o problema do cidadão, né? O problema é das pessoas formadoras de opinião que estão passando a desinformação. Então, é muito claro, né, que qualquer pesquisa ou ciência só tem razão de ser se a sociedade puder dela se usufruir.
Mas o que está acontecendo nas redes sociais não é isso, não é o cidadão. É pessoas que estão fazendo a desinformação que são formadas nas universidades. Esse é o problema. Então, se fosse o cidadão, eu falei, é uma questão de educação, uma questão educativa. O problema que está acontecendo, se você vê pelas redes sociais, são colegas nossos, seja de saúde, médico, seja de saúde, nutricionista, e seja o próprio dentista que está passando essa informação. Eles que são responsáveis por isso. E, obviamente, a indústria disso se aproveita, né? Tem vários exemplos para isso. Eu detono e discuto muito bem isso do ponto de vista de razões e responsabilidades. Então, o que a indústria está fazendo é se usufruir de tudo isso daí. Então, quando um dentista lá nas redes sociais fala que deve usar um dentifrício de baixa concentração, a indústria está maravilhada, porque um dentifrício sem flúor ele vende por 30. O popular, familiar, custa 3, fluoretado. E aí leva esse problema direto na sociedade. Aí chega lá um dentista na sua casa, lá, que ainda tem aí a possibilidade de ter pessoa trabalhando para ele, a pessoa que trabalha para esse dentista vê que o cílio do dentista usa dentifrício sem flúor. O que ele faz? Chega na casa dela e quer comprar o dentifrício sem flúor também para os filhos. Então, isso aí isso está ocorrendo de uma forma que não é só o problema que eu vejo é problema de informação. Essa parte aí de consultar o Dr. Google, eu dou aula até hoje. Então, o que eu tenho feito com meus alunos? Já fazia isso antes de ter esses robozinhos aí de inteligência artificial, e estou fazendo agora com a inteligência artificial, mas antes não. Antes de dar qualquer aula, o que eu fazia? Eu ia dar uma aula de cárie dentária. Eu perguntava para o Dr. Google, nem tinha um robozinho, dele é um robozinho meio sem cabeça, né? Mas eu perguntava para o Dr. Google, definição de cárie dentária. Então, eu chegava na primeira aula e falava assim, ó, olha ele aqui, que roda aí nas redes sociais. Hoje estou fazendo com os robozinhos. Daí eu comparo os robozinhos da Meta e comparo o robozinho do chat GPT. E daí eles falam um monte de coisa, que eu dei uma aula esses dias sobre ingestão de fluoreto, e perguntei lá para o robozinho, uma criança aqui ingeriu uma pasta com 5.000 ppm, o que é que eu faço? Ele já... Aí eu apresento para os alunos o que está certo, o que está errado, e, de repente, ele fala tudo certinho. Quanto de pasta a criança comeu? E papapá. O sintoma pode ser esse, náusea, vômito, tal, de repente ele põe alergia. Nas redes sociais está aí. Ele pegou das redes sociais, não existe alergia a fluoreto. Mas nutricionista fala isso, médico fala isso, dentista fala isso. Daí isso aí, qual a função nossa de professor? Dá uma boa formação. E daí, como é que você combate a desinformação? A única maneira de combater a desinformação é com formação. Eu sou professor, eu tenho compromisso e responsabilidade de formar um bom dentista, não que seja imune ao que está acontecendo nas redes sociais, mas tenha um pensamento crítico a respeito do que ocorre. Professor, o senhor acha que as universidades, como um todo, e para todos os cursos, não deveriam se preocupar com preparar esses alunos para usarem inteligência artificial, pesquisar no Google, saber filtrar a informação, entender de onde elas vêm, porque também só dizer o aluno não pode pesquisar, isso não vai acontecer, as pessoas vão continuar usando o Google, as ferramentas de inteligência artificial. Não falta isso. Estou me lembrando, porque eu, quando fiz faculdade, fui aprender a usar máquina de escrever, não tinha nem computador nessa época. E era uma coisa que você tinha que fazer. O mundo vai mudando, as tecnologias vão melhorando, mas parece que a academia ainda não está acompanhando na velocidade que precisava para abraçar esse aluno e falar, olha, você pode usar, mas usar direito. O senhor acha que falta isso? Sim, obviamente. Essa é a responsabilidade do professor. Eu dou aula até agora, embora aposentado, estou lá dando aula, né? E na graduação, mas isso eu já fazia, sempre fiz na minha vida.
despertar no aluno o pensamento crítico. Só que agora, com as informações, eu uso o doutor Google, que eu brinco, eu chamo ele doutor Google. Falei, eu tenho certeza que vocês vão, depois da minha aula, ficar consultando o doutor Google. Eu já consultei antes. O que ele diz é isso daqui. Vamos discutir aqui se esse conceito de cárie dentária do doutor Google permite que uma pessoa sonhe não ter cárie. Quais são os erros que são? E hoje, quando começou a inteligência artificial, está feito rotineiramente. Quer seja numa aula de aluno de graduação, quer seja numa aula com pós-graduação de redação científica. Então, o pessoal fala, os robozinhos vão resolver o problema de redação científica. Então, eu pego lá e faço perguntas para o robozinho, para os dois. Eu faço até comparação. Eu adoro o robozinho da Meta, né? Porque eu peço, depois que eu faço a pergunta para ele, uma foto. Aí ele manda umas fotos, eu fico apaixonado pelas fotos. Né? Mas o da... É muito sedutor, né? O robozinho do chat GPT, ele fala assim, não, isso é antiético, eu não posso mandar uma foto. Daí eu falo assim, então me mande uma figura relativa à pergunta que eu te fiz. Daí ele manda lá umas coisas eletrônicas lá, que eu apresento isso e discuto com os alunos de graduação. Quer seja de aluno de graduação ou de pós. Essa é a função de professor. O professor tem que estar dando a sua aula atualizada. Eu sou um professor ainda que preparo aula. E preparo aula atualizada, contextualizando o presente. Você está vivendo o presente. Então, esse é professor, tem que ser professor. Ô, Luiz, e quais são os casos mais recorrentes? Luiz, e quais são os casos mais recorrentes que vocês tratam lá no podcast, as coisas que você mais recebe, os maiores absurdos e que continuam aí sendo tratados como grandes verdades dessa área? Então, por causa desse meio da desinformação, né, eu acabei virando especialista em odontologia biológica, né? Me considero hoje um especialista. Eu não fiz o curso ainda, tá? E isso é um problema, porque eu sou um prático de odontologia biológica, porque e isso tem uma outra coisa da falência das instituições. Desculpa, mas o que é? Eu sei que a maioria de vocês sabe, mas o que é a odontologia biológica? A odontologia biológica são profissionais que isso é antigo também, né? Isso começou lá na Alemanha, né? Na época da homotoxicologia, de práticas integrativas, mesmo que era um grupo de profissionais que estava se distanciando da ciência convencional, da alopatia, e eles queriam ter o espaço deles ali. Então, assim, alguns congressos na Alemanha, tudo começou na medicina integrativa, e aí tinha uma medicina biológica, e aí alguns dentistas da Alemanha alguns dentistas dos Estados Unidos queriam levar isso para os Estados Unidos. Então, eles foram e trouxeram esses professores da Alemanha e chamaram de odontologia biológica. Isso nos anos 50, 60, se não me engano. E isso ficou meio dormente, vamos dizer assim, né? Aí tem alguns gurus da medicina integrativa, muito conhecidos, né? Não vou citar nome, porque meu advogado não está aqui. Mas, assim, né? Esses caras começaram a divulgar isso aí. E aí, com as redes, e começaram a cooptar, vamos dizer assim, dentistas, fisioterapeutas, enfermeiros, até pessoas de outras áreas da saúde. E aí começou a surgir esse profissional que é o dentista biológico, essa figura, né? E eles se auto-intitulam isso, vamos dizer assim, na rede social, lá na bio. E isso já não pode, pelo Conselho pelo Conselho Federal de Odontologia, você não pode se intitular uma especialidade que não existe. Eu não posso me intitular nem dentista integrativo, nem biológico, nem holístico, nem especialista nem o ortomolecular, o médico, que não existe especialidade de ortomolecular, mas quantos vocês veem por aí, né? E aí esse dentista biológico, ele começou tem cursos hoje. Esse que é o problema da falha das instituições. Você tem cursos aprovados pelo MEC de especialização em odontologia biológica. A gente entra em contato com o conselho fala, eu não posso fazer nada porque isso é papel do MEC. O MEC aprovou o curso. Você pode fazer curso de qualquer coisa. Você pode fazer um curso de pedicure, de manicure, de crochê, e tantas horas a aula, aprovado pelo MEC, eu te dou um certificado.
Eu não imaginei que fosse possível fazer com odontologia, com medicina, mas é possível, existe. Né? É uma dentista lá do Rio Grande do Sul que é a coordenadora e eles fazem propaganda nas redes sociais normalmente, como se nada tivesse acontecendo. Então, eles estão formando pessoas e aí eu acho que tem uma culpa no mercado. A gente é o mercado que mais tem dentista no mundo. Nós somos 420 mil dentistas. Tem mais dentista aqui nos Estados Unidos, né? Tem mais dentista que... 25% dos dentistas do mundo estão no Brasil. E o mercado hipersaturado dá uma desvalorização de lei da oferta e da procura, e as pessoas precisam achar meios de angariar os pacientes. Um certo meio que foi achado foi a harmonização orofacial. Bom, então o dentista começou lá desde 2014, 2000, né, a fazer botox, depois veio o preenchimento, depois vieram os fios, e hoje a harmonização orofacial é uma especialidade contemplada pelo conselho, tem curso, tem especialização, tem hora-aula, legal, apesar de muitos dentistas que já ganharam a mão da ROF, que a gente chama harmonização orofacial, querem o braço. Né? Então, aí os dentistas querem entrar em cirurgias estéticas faciais. Tem até um caso de um dentista que está foragido, aí, que os pacientes... Saiu agora, faz 3 dias, aqui em Minas Gerais. Está foragido porque os pacientes morreram, lesões corporais, porque ele faz cirurgias estéticas além do que ele está treinado e além do que ele está habilitado a fazer. Então, assim, a gente vai misturando os assuntos, são milhões de problemas, mas assim... E o que chega mais lá que te deixa de cabelo em pé? Não, o que a gente chega é a turma anti-flúor, porque o flúor, a gente sabe que o flúor na água, né, foi considerado pela Organização Mundial da Saúde como uma das coisas, assim, é um negócio de saúde coletiva barato, fácil, você tem que ter acompanhamento, e ele diminuiu a cárie em praticamente um quarto. Né? O professor Jaime Cury vai saber falar melhor do que eu sobre os dados certinhos, mas assim é uma coisa efetiva, científica, e o antiflúor acho que é o que mais vem. Mas aí a gente vem terapia neural, que é uma terapia doida aí, que você coloca anestésicos perto dos dentes, aplica um anestésico perto dos dentes, e eles dizem que cada dente é relacionado a um órgão. Então, assim, se você tem um problema no rim, você vai aplicar um anestésico no incisivo central, e aí ele dá um reset no sistema. Né? Então, assim, ele... tipo um computador. Ele tipo vai... O corpo... Né? Isso aí não é novo, né? Não, isso é velho, mas está sendo resgatado assim, por esse grupo. Né? Então, assim, tem essa terapia neural, tem até uma divulgadora científica de nutricionista entrou em contato comigo por causa disso, que a gente vai fazer um vídeo juntos em relação a essa terapia neural, né, na odontologia. Né? Isso aí, só uma parte aí. Isso daí, quando eu era aluno de graduação, nós fizemos graduação, minha esposa está aí de 68 a 71. Na graduação, surgiu a odontologia biocibernética. Que nome, hein? Então, não é diferente disso daqui. Então, eles diziam o seguinte, se você tem uma unha encravada no dedão direito, lado esquerdo da unha encravada, é porque você tem um problema na face distal do segundo molar esquerdo. Era assim, eu dava risada, né? Como eu sempre fiz ciência e tinha que ter base de conhecimento para ter uma resposta racional, eu dava risada, achava brincadeira. O que aconteceu só no presente com as redes sociais, com a odontologia biológica, é que isso aí atinge a grande parte das pessoas e o pessoal que pratica a odontologia biológica está tirando proveito. Agora, se você me perguntar, você é contra a odontologia biológica? Eu sou contra esses procedimentos de intervenções que eles fazem sem fundamentação. Agora, na parte específica de fluoreto, eles são, o que eles fazem, né? Como tudo, né? Você quer chamar atenção para uma causa sua, o que você faz? Isso é psicologia, né? Neurociência. Você quer chamar atenção para a sua causa, você pega uma outra causa que tem um debate ou não é um consenso e fala assim, não, o flúor é tóxico, etc. Você começa a falar, daí ele é contra a água fluoretada, ele é contra o dente fluoretado. Acabei de ver aqui,
ele é contra a água fluoretada. Estamos bebendo essa água aqui, a do hotel que eu estou bebendo tem 0,33. Essa daqui tem 0,11, 0,13, não me lembro agora, de pouco eu vi ela aqui. Ah, tem 0,11. Então, o fluoreto está presente naturalmente na natureza. Quando você faz uma xícara de chá preto, com 200 ml de água fluoretada, tem 0,14 miligramas no 0,7 ppm da água. Você ingere, chega a ingerir 0,8 miligramas de fluoreto. Desses 0,8 miligramas de fluoreto, 85% é do chá. Daí o que eu fiz de sacanagem? Sacanagem não, intuição nas redes sociais. Só que a pessoa fala chá preto, né? Só que eles não entendem, né? Chá preto, ou chá verde, ou chá branco, ou long, etc. São todos chás provenientes de Camellia sinensis. E Camellia sinensis é o único vegetal que, com a evolução, conseguiu pegar o fluoreto do solo e concentrar dentro da folha. E por que não é tóxico para o chá, que chega a ter 500 ppm numa folha de chá? Porque ele desenvolveu o mecanismo de armazenar esse fluoreto nas paredes celulares. A hora que você vai fazer o chá, água quente, o que acontece? Esse fluoreto é solúvel. Aquela água quente tira o fluoreto e vai para a sua água. Então, quando você toma uma xícara de chá, daí eu falo que é verde, eu sou corintiano, estou contra o palmeirense, mas eu falo, essa discussão naturalista. Falei, está vendo? Você está ingerindo 85% do fluoreto que você está ingerindo, é do chá, natural. Agora, o fluoreto da água é tóxico. Quando ele cai no sangue, o organismo não sabe F-. E também fluoreto que vocês falam aí não é o mais eletronegativo elemento da tabela periódica, é a única coisa que vocês ainda lembram da tabela periódica do lado direito, que tem aqueles grupos halogênicos. Ele está na forma de fluoreto, ele não é mais eletronegativo, ele já roubou elétron de alguém e virou um sal. Então, nem isso você pode discutir. Então, o que eu tenho feito nas redes sociais, no combate à desinformação, eu tenho trazido informação. E eu entrei nas redes sociais em 2013 só para isso, quando comecei a ver nas redes sociais o que acontecia com fluoreto, as discussões. Daí eu comecei a ajudar pessoas a responder questões, depois abri minha própria página. Aí migrei mais para o Instagram e hoje estou lá. Mas eu não... Geralmente eu não entro em debate. Quem me arruma os problemas para entrar em debate é esse pessoal aí que copia as coisas, me manda, como eu também não sei ficar quieto, eu acabo respondendo. Mas eu ir atrás do que as pessoas colocam, eu não vou. Eu até pego nas redes sociais para usar para meus alunos e falar para eles, olha, isso aqui é assim, assado, vocês têm que aprender, ter conhecimento, etc. Essa é a função minha. Uma das outras coisas que surgiu recentemente foi e o que começou a também fomentar essa briga é que os dentistas biológicos, como eles falam que as coisas são tóxicas, são coisas de fora do organismo, mas o flúor não é de fora, o flúor é natural, está na natureza. Então, é muito interessante isso. E aí eles começaram a atacar os tratamentos de canal. Então, isso já veio lá de 2011, também 2012. Foi lançado um filme que saiu no Netflix. Até tem uma reportagem na Folha, depois que foi feito sobre isso. Qual é o filme? O filme chama Root Cause. É como se fosse assim, a causa de todos os problemas das pessoas está no tratamento de canal. E aí é um documentarista que fez esse filme, que ele tinha impotência, fadiga, um monte de problemas, depressão e tudo mais, e ele mostra no filme ele indo em vários especialistas, médicos, dentistas, qualquer coisa, ninguém consegue achar a causa dos problemas dele, até ele cai num dentista biológico, aí o cara vai lá, usa uma biorressonância. Vocês já viram o exame de biorressonância? Vocês aprenderam na faculdade? Não, né? É um negócio assim que fica fazendo... Parece um... Como é que chama aquela coisa de bateria? Um altímetro. Ele fica fazendo assim, aí o cara põe perto assim do dente, aí o negócio gira, mas eu não sei se ele faz assim com a mão, né? Dizendo que é um magnetismo, né? E aí fala, ó, esse dente aqui está com problema. É tipo um detector de mentira, só que detector de problema no dente. E aí ele pega e fala assim, não, o problema da sua vida é esse tratamento de canal aqui, você tem que extrair esse dente, né? E aí então você está gerando uma mutilação de um dente que foi salvo por um tratamento de canal. A gente sabe que tratamento de canal salva vidas, tenho certeza que tem um monte de endodontistas aqui, né? E mantém o dente em boca, mantém o dente naturalmente em boca. Então a gente consegue
brigar com essa desinformação, com esse tipo de informação para tentar convencer as pessoas. Mas aí também, resumindo, né, o pessoal da endodontia nos Estados Unidos, aqui no Brasil, as associações entraram contra esse filme foi removido do Netflix. A gente até fez uma campanha para ir no IMDb e dar nota 0 no filme, né? Assim, para o filme, ele está lá com nota 1, sei lá, para o filme ser descredibilizado, porque realmente, se você, um leigo, assiste e se identifica, eu tenho fadiga, eu tenho impotência, meu dente, ele vai lá e arranca os dentes, né? Fica, então, coitado, fica impotente e banguela, né? E aí eles sugerem a colocação de implantes. Lógico, não vai deixar o cara banguela, mas tem que ser implante cerâmico. Porque o implante de titânio também é um metal, que aí entra em outra discussão maluca e você começa a ficar doido, né? Começa a ficar maluco nessa discussão. Tiago, queria trazer para você, porque pegando esse gancho, porque algumas dessas soluções caseiras ou algumas práticas de alguns profissionais podem não causar tantos problemas, mas eu imagino que algumas coisas podem causar, sim, perda de dente, enfim, coisas muito mais graves. O que vocês têm visto de consequências diante dessa proliferação de fake news? Ótimo. Marilis, na verdade, toda a desinformação vai trazer algum tipo de prejuízo, mesmo quando, por exemplo, você vai tomar o chá e aquele chá, a promessa é curar alguma coisa e ele não vai fazer nenhum tipo de efeito colateral grave para aquela pessoa. Por quê? Porque aquela pessoa passa a acreditar que a cura da doença dela foi atrelada ao chá. Então, ela começa a desenvolver crenças de que a causa da cura foi aquele tratamento natural e não o outro tratamento que ela utilizou. Então, mesmo quando a gente tiver, por exemplo, colar de âmbar, que é algo que na odontopediatria as crianças usam muito para controlar sintoma da erupção dentária. Os pais acreditam nisso piamente. Eu vou falar para você que existem pesquisadores, epidemiologistas que acreditam nisso. Gente, todas as minhas amigas mães usaram isso nas crianças. Exatamente. E aí, esse é um ponto importante. Não funciona, não crença. Não funciona, é crença. Ele é muito mais ligado, ele é simbólico. Então, imagina, um colar de âmbar, ele parece um terço. Então, é um depósito de fé. Fica bonitinho na criança, exatamente, né? Parece que ela está abençoada. Exatamente. Então, é um depósito de fé que as pessoas colocam ali e elas passam a acreditar naquilo. E existem epidemiologistas que acreditam. Por quê? Porque quando você passa do nível do que a ciência pode provar, você acaba não conseguindo recuperar muito bem essas pessoas, porque vai para o nível da espiritualidade. Só para você ter uma ideia, a questão da antivacina e do antiflúor hoje, eles são mais importantes em países escandinavos do que em países como o Brasil. E por quê? Porque as pessoas têm um alto nível de saúde bucal e têm baixo nível de doenças infecto-contagiosas. Então, ele olha para o vizinho dele e fala assim, eu nunca vi uma pessoa que teve essa doença. Eu nunca vi uma pessoa que teve lesão de cárie dentária, então eu não quero mais isso. Porque se eu ficar ingerindo esse negócio que pode me matar e ele não está fazendo mais efeito nenhum, eu quero abandonar isso. Então, a questão é muito mais de melhoria da própria saúde. É isso que a gente tem que entender. As pessoas que consomem desinformação hoje, elas estão muito mais atreladas a chegarem num nível ainda mais alto de saúde, que a própria ciência não oferece para ela, não tem chance de oferecer, porque a gente vai sempre oferecer práticas baseadas em evidências científicas, e aí ela fala assim, bom, esse cara não consegue dar isso para mim, mas então eu vou atrás de outra coisa. Então, tem pessoas, por exemplo, dentro da pergunta que você fez, que são diagnosticadas com câncer e elas começam a fazer tratamentos alternativos com base em dietas. Então, dietas baseadas em frutas, em verduras. Tem, inclusive, um jornalista que faleceu por causa disso, um jornalista da Record, que ele foi diagnosticado, eu não lembro o nome dele agora, mas ele era um jornalista bem influente. Marcelo Rezende. Marcelo Rezende, exatamente. Ele foi diagnosticado com câncer e aí ele abandonou todos os tratamentos convencionais e ele foi se tratar com frutas e verduras. Por quê? Porque as pessoas começam a entender que aquilo que nós oferecemos para elas não é mais suficiente.
elas querem mais, elas querem ter qualidade de vida, elas querem ter, como o Luiz falou, mais potência sexual, mais vida, querem viver até os 150, 160 anos. Então, esses desejos de imortalidade que vão fazer com que as pessoas se afastem. Então, não adianta muito, e como eu quis falar na questão anterior, nós tentarmos convencer pessoas que estão nessa busca desenfreada, e a ROF se encaixa nisso, porque a ROF o que é? É você colocar pessoas harmonizadas, com 90 anos de idade, parecendo que tem 60. E aí elas começam a desenvolver, inclusive, alterações faciais importantes. Por quê? Porque elas não querem parecer velhas. Quando você é velho, quando você sai do mercado de trabalho, a pessoa começa a se sentir fora da sociedade. Isso, então, faz com que ela tente recuperar essa juventude a todo custo e faz com que ela adote comportamentos de risco. Então, hoje, nós estamos vendo pessoas com maior número de cáries dentárias, de lesões de cárie dentária. No Canadá, nós tivemos defloretação de cidades, que a população começou a exigir a defloretação, porque elas consumiram desinformação. Outra coisa importante que a gente tem que ter em mente, se a população é convencida de que a desinformação é boa, ela vai combater a ciência. Não importa que o professor Jaime Cury chegue e fale assim, o flúor faz isso, o flúor faz aquilo. Daqui a pouco, a sociedade se mobiliza e fala assim, não, professor Jaime Cury, vamos crucificá-lo e vamos tirar o flúor da água de abastecimento. Então, a ciência precisa fazer um papel também de aproximação, de divulgação científica, mas principalmente um movimento político. Um movimento político. Esses movimentos pontuais que nós fazemos hoje, eu estava conversando com o Luiz anteriormente, eles são muito frágeis, eles levam a soluções muito pequenas. Então, o que nós temos que fazer hoje é debater a temática e fazer uma odontologia, uma medicina mais centrada na pessoa. Então, trazer essa pessoa para a gente. Hoje, nós ainda estamos afastando. A gente fala assim, se você não usa flúor, então eu não quero mais você no meu consultório. Se você não faz isso, eu também não quero você no meu consultório. Não, eu tenho que entender que aquilo é uma crença e essa crença precisa ser modificada. Eu não posso excluir essa pessoa, porque senão, daqui a pouco, a sociedade inteira acredita em desinformação. A gente já está caminhando para o final, mas eu queria jogar uma coisa que até acho que é uma dúvida de todas as áreas, né? Porque as redes sociais, claro, têm esse lado ruim, mas elas são uma ótima ferramenta para profissionais, é uma ótima ferramenta de comunicação. E o que eu tenho percebido é que está trazendo mais trabalho para todo mundo, porque não basta mais ser um bom dentista, não basta mais ser um bom engenheiro, não basta mais ser só um bom jornalista, você tem que também ser um bom comunicador. Só que nem sempre eu vejo umas boas práticas aí, eu imagino que fazer dancinha no TikTok não é uma coisa que vocês recomendam. O que vocês diriam para evitar e o que vocês diriam que esse profissional pode usar para estabelecer uma boa comunicação com o seu público nessa área de odontologia? Só vou pedir para vocês serem breves, porque tem uma mocinha ali que está querendo me... 5 minutos. Professor Jaime. Não, como fazer a boa comunicação, né? A boa comunicação é tentar passar para a pessoa por que ele tem uma doença e como é que ela pode controlar aquela doença. Essa acho que é a maneira que nós fazemos com o professor. O grande problema que o Tiago colocou aí é o problema que está no indivíduo, né? Isso aí está impactando em saúde pública, né? Então, quando ele citou o caso aí da Escandinávia, que hoje tem uma grande parcela da população contra flúor, contra a parte de vacina, é porque lá teve um declínio de cárie muito grande. Então, agora estamos convivendo com gerações que não tiveram cárie. Então, na minha geração, vou pegar a minha família, são desdentados, meus pais, eu tenho a boca reabilitada, temos 2 filhos sem nenhuma cárie e 3 netos sem nenhuma cárie. Daí a pergunta sempre foi assim, será que
filhos sem cárie, quando tiverem seus filhos, saberão controlar a cárie? O que é cárie? Saberão controlar? Essa pergunta, e já teve, na própria Noruega, já teve um incremento de cárie. Porque a pessoa fala, eu não tenho cárie, mas não sabe por que ele não está tendo cárie. Isso aí está impactando na saúde pública, que não se discutiu saúde pública. Porque quando você pega aí, que você vê o dentista falando assim, não, para que eu tenho que escovar o dente com água fluorescente? Por que eu tenho que beber água fluorescente se eu não tenho cárie? Só que não sabe quais foram as razões. Então, pega a população brasileira. Até pouco tempo, você tinha uma criança aos 12 anos, era uma a cada 200, só 0,5% das crianças aos 12 anos sem nenhuma cárie. Hoje você tem, no último levantamento que teve, crianças aos 12 anos. Nós temos 50% de crianças brasileiras sem nenhuma cárie. Em contrapartida, 50% continua tendo cárie. E provavelmente são grupos mais vulneráveis. Então, essa discussão que é preocupante que está acontecendo no presente, é a pessoa colocar o lado individual sem considerar o lado populacional da saúde pública. E ele falou do Canadá. Eu enfrentei o maior ativista canadense em público. Em 2012, eu fui convidado no Canadá para fazer uma conferência de abertura de pesquisa de uma universidade do Canadá. E acabaram anunciando lá nas redes sociais que eu falaria de fluoreto. E lá no Canadá tem os grupos mais radicais contra o fluoreto que estavam no Canadá. E daí o pessoal da universidade falou assim, quando eu cheguei no aeroporto, falaram assim, recebemos várias mensagens dos ativistas que estarão presentes na sua conferência. Eu falei, vou pegar o primeiro avião e voltar. Eu falei, eu não vou mudar um slide. E fui lá e falei tudo o que eu pensava. E aí, quando eu acabei de falar, o maior ativista canadense se levantou com um livro na mão, que acho que estava escrito a bomba atômica do fluoreto, não sei, não li de longe. Aí quem coordenava assim, deixa ele fazer a pergunta, eu falei, óbvio. Daí ele fez a primeira pergunta, eu argumentei, ele voltou com a mesma retórica, eu falei assim, espera um pouco aí, vamos discutir um pouco de ética. Está escrito aqui na minha careca, paranoico. Água fluorestada bebe meus filhos, todos meus entes mais queridos. Escova o dente com pasta fluorestada, meus filhos, meus entes mais queridos. Ele acalmou. Mas foi assim, eu consegui, ele falou assim, mas como é que você conseguiu fazer? E se você pegar meu livro, que eu vou sortear daqui a pouco, o último capítulo chama de ética. Ética em ciência. Ética em ciência é você não desejar para ninguém o que você não faz na sua própria casa. A gente vai sortear já esse livro. Já, né? A gente vai sortear? Luiz. Não, só uma parte também voltando no colar de âmbar, que eu me lembrei, e que você falou, o colar de âmbar é um pouco culpa da Gisele Bündchen, né? Porque ela colocou nos filhos... Aí está a responsabilidade das celebridades, aí está a responsabilidade, né? De uma influenciadora, que não é da Odonto nada, não foi ela que inventou, provavelmente, isso aí já deve ter vindo, né? E o colar de âmbar, não sei se vocês já viram, virou pulseira de âmbar. Sim. Também, porque já tiveram casos de asfixia de bebês, né? Então você vê assim, parece que é uma coisa que não faz mal para ninguém, que é só um colarzinho bonitinho, não se põe colar em bebê, né? Ele põe a mão aqui por dentro, né? Então assim, aí por isso que virou a pulseirinha de âmbar, que aí talvez seja mais segura, mas mesmo que não faça nada, é aquela coisa, né? A pessoa está já com viés de confirmação dela, tá com dor de dente, eu não vou levar no dentista, vamos esperar o colar de âmbar funcionar, né? Mas só para a gente encerrar. Para fechar. De boas práticas, de boa comunicação, que não seja necessariamente fazer dancinha no consultório. Não, a ideia é assim, a gente hoje, quando a gente começa a combater fake news e desinformação, a gente é muito negativo, né? Então, assim, não faça isso, não faça isso, é o dentista biológico, que a gente vira o chato. E aí as pessoas param de seguir e falam, tá cara chato, toda vez ele fica falando não. Então, eu faço parte de um grupo de outros divulgadores científicos de outras áreas da saúde, e a gente tem juntado isso e falado assim, vamos ser mais propositivos, vamos ser mais
sim. Né? Então, ao invés de eu ficar falando não e entrando na rede social falando não pode, a gente tentar falar o sim, a gente fala assim, não, o que é bom? Então, a gente levantar as coisas boas da nossa prática, então, do flúor e tudo mais, e aí as pessoas também que se decidam por si só, porque a gente não vai mudar o mundo sozinho ali, né? A gente pode mudar o mundo em grupo, obviamente, como a Turma do Bem faz, mas a ideia acho que é ser mais positivo do que negativo, que senão a gente vira o chatão e aí a gente vamos parar de seguir. Obrigada. Tiago, você já fez dancinha no TikTok? Não, nem tenho perfil, né, Marilisa? Eu sou muito tímido para isso. Mas, primeiro de tudo, não fazer dancinha no TikTok. A prática é abominável pela questão de que você se coloca no mesmo nível de uma pessoa que vai falar a desinformação. Então, é mais ou menos como se falasse assim, o desinformante dança, o dentista dança, então todo mundo é igual. Então, ele descredibiliza a profissão fazendo isso. Depois, você ter uma postura profissional e entender o que é a necessidade da população, ou seja, ter uma escuta social, saber o que as pessoas precisam. Não adianta você comunicar aquilo que as pessoas não têm interesse ou não precisam. Então, entender primeiro o que as pessoas precisam, depois realizar a comunicação, fazer a seleção de conteúdo e comunicar isso de forma adequada. E, por fim, entender que esses mecanismos, esses processos, eles são de longo prazo. Ou seja, você pode fazer uma excelente comunicação dentro da mídia social e, ainda assim, você vai ter pessoas que procuram cuidado em saúde no seu consultório, acreditando na desinformação. E aí você vai ter que fazer um trabalho de educação a longo prazo. E aí vem a grande falha da nossa profissão. O cirurgião dentista nunca aprendeu adequadamente a educar a pessoa dentro do consultório. A nossa educação é muito pro forma. Então, use flúor, use dentifrício, e você espera uma mudança muito imediata. Nós, como professores, sabemos que a mudança ela é lenta, ela é gradual. Então, quando nós entendemos que a mudança é lenta e gradual, nós conseguimos enxergar sucesso onde antes nós enxergávamos fracasso. Por quê? Porque se eu falo para uma pessoa, utilize o fio dental, e no seu esforço ela conseguiu fazer isso uma vez por semana, eu já encaro como positivo, porque foi o primeiro passo. O cirurgião dentista não entende dessa forma. Ele fala assim, ele quer atrapalhar o meu cuidado, ele não está me ajudando, ele não contribui, ele não é colaborativo, e aí entra nisso que o Luiz falou, o negativismo. Quando você entra na prática do negativo, as pessoas desanimam, a equipe profissional desanima, as pessoas que estão sendo cuidadas por você desanimam e passam a acreditar que aquilo é impossível. E você tem que mostrar para elas que aquilo é possível, mas é gradativo, é devagar. Então, a comunicação também precisa ser mais slow, ela precisa ser mais lentificada, exigir menos das pessoas e fazer com que a prática ocorra no dia a dia. Professor Jaime, Luiz, Tiago, obrigada. Obrigada, pessoal. Logo sobre fundo branco. Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet, Patrocínio, Colgate, Realização, TDB, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução,